Beleza, beleza, estamos aqui mais uma vez na vertical, porque afinal de contas é de lá que vem a nossa inspiração, é de lá que vem a nossa ordem para tudo que nós nos propusermos a fazer. Hoje eu estou recebendo aqui um amigo de longas datas, designer de marcas, entre outras coisas, um músico, compositor, servo do Senhor, que vai compartilhar um pouquinho da história dele conosco aqui. Eu estou falando nada mais, nada menos que Felipe Coelho. Chega mais! E aí, meu amigo, prazerzão estar aqui com vocês. Uma honra poder estar aqui, a gente poder ter essa conversa. Certeza que vai ser um tempo muito proveitoso aí na mesa. Maravilha! Felipe Coelho é um grande amigo já de longas datas. Nós congregamos juntos no projeto Vida Nova, né? Isso. E atualmente, além de você trabalhar com design de marcas, queria que você falasse um pouco de você, um pouco dos seus planos, um pouco do que Deus tem te impulsionado a fazer. Bom, meu nome é Felipe, né? Como vocês já ouviram, tenho 23 anos, sou noivo da Esther, né? Designer gráfico, e nas horas vagas aí eu escrevo algumas canções, né? Então hoje congrego no Mevan Rio Campinho, congrego lá há 5 anos, sendo pastoreado, cuidado e desenvolvido na minha casa, no meu ministério lá. E temos trabalhado aí, né? Maravilha. Vamos falar um pouco de trabalho? Porque afinal de contas, tem muitos jovens da tua idade, com 23 anos, que estão sem saber o que fazer. É uma idade que realmente, eu creio que por conta das inúmeras possibilidades, isso causa uma certa dúvida, né, no que fazer, até porque, dependendo daquilo que você quer fazer, você é impulsionado a trabalhar apenas por dinheiro. E o que você poderia falar para um jovem de 23 anos que está com essa infinidade de possibilidades e ainda não sabe o que se dedicar? Eu acredito muito que o que a gente vai fazer na nossa vida, o que a gente vai fazer na nossa vida profissional é algo que muitas vezes já se estabelece desde a nossa infância, né? Então, eu fui um cara agraciado com isso. Eu me sinto um cara muito agraciado. Eu, desde pequeno, sempre gostei de desenhar, sempre gostei de assistir muito filme, né? Ler muito quadrinho. Então, isso foi algo que me impulsionou num certo nível para minha vida profissional, né? Porque tudo que eu faço hoje é trabalhar basicamente a partir de desenhos, né? A partir de criar um desenho para uma marca, para uma empresa. Então, mas se eu posso dar um conselho para alguém de 23 anos que hoje tá perdido, não sabe muito o que fazer a nível profissional, eu acredito que entender o que Deus determinou ao seu respeito é um excelente começo, né? Salmo 116 vai dizer que todos os meus dias foram escritos no livro do Senhor, antes do primeiro deles ainda haver, né? Então, existe uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus, determinada ao nosso respeito desde antes da fundação do universo. E a nossa única missão na vida é corresponder ao que Deus já falou ao nosso respeito. Então, isso inclui a profissão, né? Nós somos um ser integral, né? Muita gente ainda faz algumas separações de vida profissional, vida cristã, enfim, N coisas. Mas, cara, eu acredito que nós somos um ser integral. Toda a nossa vida é integral. Então, o que Deus determinou a nosso respeito fala também sobre a nossa profissão. Então, conectando isso com Mateus 6,6, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. A partir desse lugar, eu acredito que muitas coisas são descortinadas. E aí a gente começa a entender o que a gente vai fazer de fato, né? Como as coisas se conectam. A gente vai entender uma direção, um caminho para seguir e, consequentemente, isso vai caminhar para o lado profissional, né? Entender talvez uma faculdade, se tem que fazer ou não. E, claro, entender essas aptidões, né? Eu acredito que, como você falou, hoje a gente vive num tempo onde tudo é fazer dinheiro o tempo inteiro. E, cara, eu noto que as pessoas, elas acabam, assim, se perdendo nisso, sabe? Sempre que eu tô conversando com algum amigo ou alguma coisa assim, eu falo sempre da roda do hamster, né? Eu morro de medo de entrar na roda do hamster. A roda do hamster, eu penso assim, muita gente, boa parte dos brasileiros acaba entrando na roda do hamster.
né? Que é aquela coisa do eu preciso trabalhar, fazer dinheiro e dívida e sai de casa muito cedo, chega em casa muito tarde e acaba que essa pessoa não tem tempo para viver, essa pessoa vive para trabalhar. E para você sair dessa roda é muito complicado, né? Então, eu acredito que, cara, quanto mais cedo você entender a vontade de Deus para sua vida, quanto mais cedo você entender uma vocação profissional, cara, melhor vai ser para você fugir da roda do hamster, né? E você trilhar o seu caminho, porque algo que eu tenho visto muito é o seguinte, cara, se você não tem muito claro na sua mente para onde você vai, o que você vai fazer, alguém vai fazer isso por você. Para quem não sabe para onde vai, Exatamente. qualquer caminho tá bom, né? Exatamente. E isso também, isso se atribui a Mateus 6,33, né? Busque em primeiro lugar o reino Sim. de Deus e a sua justiça, que todas as Sim. coisas, inclusive o esclarecimento para qual caminho você deve seguir, Sim. profissional, intelectual, espiritual, Exatamente. buscando a Deus. Então você, pela tua fala, nós temos que buscar a Deus, buscando na vertical, Exatamente. a gente Exatamente. consegue saber o que a gente vai fazer na horizontal, né? A partir do relacionamento vertical a gente entende tudo. Que maravilha. E Felipe, você atualmente está trabalhando com algumas empresas, com uma empresa. Como é que você está fazendo como é que você está organizando a tua vida profissional? Bom, hoje eu tenho um estúdio de design, né? Que é a Culture Branding, né? Nós somos uma empresa de branding e criação de marcas para empresas, né? E a gente trabalha aí desenvolvendo marcas ou renovando marcas, né? Muitas empresas elas já têm uma marca, isso é padrão. Muitos empreendedores são assim. Eles começam sua empresa, né? Não tem muito dinheiro e às vezes acabam fazendo qualquer marca só para representar aquela empresa, né? Sim. Padrão. Esse é o padrão de cliente que chega para conversar comigo, para me pedir algum serviço. Ele está começando, ele não entende muito bem, então ele vai fazer uma marca talvez no Canva ou vai pedir para alguém fazer uma marca baratinha, né? E só que aí, conforme essa empresa vai crescendo, essa empresa vai se desenvolvendo, vai alcançando novos lugares, esse cara, ele entende uma necessidade de renovar sua marca. Esse cara passa a entender que, cara, essa marca que ele já tem não comunica mais o que a empresa dele é, né? Então, hoje a gente está trabalhando muito com esse slogan de a sua marca amadurece com você, né? O seu negócio amadurece com você, né? Por entender essa necessidade. Então, hoje eu atuo muito nessa área, sabe? No desenvolvimento de marcas ou na renovação de marcas, né? A gente entende que o mundo mudou, a gente entende que as dinâmicas hoje são outras, as pautas hoje são outras, né? E o visual da empresa, ele vai cooperar para isso tudo, né? A forma como a empresa vai se posicionar vai cooperar para isso. Um exemplo, hoje a gente vive num mundo ecológico, né? Sustentável. Sim. Então, isso tudo pode e vai se aplicar muitas vezes na forma como a sua empresa se comunica, sabe? Imagina uma empresa que enfim, trabalha com algo que não é tão ecológico, talvez. Uma indústria, essa indústria, vamos pensar um caso hipotético. Uma indústria, uma empresa grande, gerou algum tipo de problema na natureza, em alguma área, e esse cara, entendendo o mundo à volta dele, que ele vive num mundo sustentável, num mundo que se preocupa, né, com a natureza, essas questões, esse cara ele vai olhar e vai pensar assim, nossa, eu preciso renovar minha marca. Eu preciso renovar a cultura da minha empresa. Eu preciso renovar a minha empresa. Eu preciso entender como eu posso atuar agora de uma forma ecológica ou algo assim. Eu estou dando aqui um exemplo, né? E aí esse cara, ele entendeu. Beleza, eu preciso renovar minha marca. Minha marca precisa se comunicar de uma nova forma. E aí esse cara chega na gente. E aí a gente vai conectar essa empresa com o mundo à volta dele. Renovando a marca de uma forma que seja atual, que seja moderna, que comunique com as pessoas que estão em volta dessa empresa, né? E eu acredito que isso tudo faz parte de uma cultura, né?
quando eu tava pensando na questão do nome do estúdio, né? Do estúdio de design, eu não tava chegando a nenhuma conclusão de qual seria o nome. E aí teve um dia que eu peguei um Uber, eu não lembro de onde eu tava indo, acho que eu tava voltando pra casa. E no caminho, eu passei por umas 3 lojas que eu fiz a marca. E eu vi assim, passando na cidade eu vi, né? Falei, nossa, essa loja eu fiz, nossa, aquela loja eu fiz, aquela outra loja eu fiz. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu pensei assim, eu falei, cara, eu tô corroborando com a cultura da minha cidade. Porque provavelmente um garoto de 10 anos vai querer ir na Gomes Burger e, cara, isso é cultura. Isso é uma cultura da nossa cidade, isso é uma cultura daquele bairro. Ou eu tô chegando em casa e tem o Espaço Música, que é uma outra empresa uma escola de música que eu desenvolvi a marca. Eu falei, cara, quantas crianças e adolescentes não vão nessa escola aqui? Isso faz parte da cultura desse bairro. Então, assim, eu comecei a entender que eu tava colorindo a minha cidade e cooperando com a cultura da minha cidade. Eu falei, caraca, que irado, sabe? E aí eu tive essa ideia, né? Eu falei, cara, acho que o nome do estúdio vai ser esse, Culture Branding, né? E para realmente ajudar a transformar a cultura das empresas, né? Uma cultura que seja elegante, que seja moderna, que seja para frente. Então, hoje profissionalmente, né, eu atuo dessa forma. Eu trabalho com alguns clientes mensalmente, eu já tenho uma recorrência, graças a Deus, de clientes. Então, todo mês aí tem alguns projetos para fazer, alguns projetos para desenvolver. E hoje, profissionalmente, esse é o nosso principal foco de serviço. Muito interessante. E quais são as empresas? Eu queria que você citasse pelo menos 3. 3 empresas que você viu o resultado do seu trabalho. Você já citou aí uma aí que é a Burger. Sim, a Gomes Burger. Gomes Burger, inclusive, né? Pode mandar um hambúrguerzinho pra nós aqui, que não faz mal a ninguém, né? Rodolfo Hambúrguer. E Gomes Burger. E quais são as outras empresas? E quais os segmentos dessas empresas que você... Olha, são dos mais diversos, né? Por exemplo, uma das primeiras oportunidades que eu tive de recriação de marca foi a Cereal Crocante. Cereal Crocante, se eu não me engano, é uma empresa que já está no mercado desde 95 com cereais. E no ano de 2022, o Eduardo, né, que é um amigo, um conhecido meu, ele chegou para mim e falou, cara, eu vou assumir essa empresa, Cereal Crocante, e a gente precisa de uma marca, a gente precisa renovar a marca. Justamente aquele lance da marca amadurecer junto com o proprietário, né? Os tempos mudam, a marca muda. Então o Eduardo conversou comigo e falou, cara, a gente precisa renovar a marca, a gente precisa de uma embalagem legal. E aí eu fui para as pesquisas, né? Então Cereal Crocante, uma empresa do ramo de cereal. Então ali eu desenvolvi a logotipo deles, desenvolvi também uma ideia de embalagem, 2 ideias de embalagem, se eu não me engano, né, para poder botar para vender. E aí eu fui dando uma olhada, fui vendo como é que as pessoas geralmente faziam e eu procurei fugir completamente disso, né? E num papo com o Eduardo, um tempo depois, né, isso foi em 2022, esse ano, a gente teve uma oportunidade de estar junto conversar e ele falou sobre as vendas aumentarem em 40%. Então, assim, cara, uma boa embalagem, uma embalagem chamativa, cara, muda muita coisa. Um breve parêntese, um exemplo. Quando eu era adolescente, eu lia muito gibi. Às vezes eu comprava gibi só pela capa. Às vezes a capa era tão bem feita, era tão maneira, que eu nem me importava muito com a história que estava ali dentro. Eu falava, nossa, essa capa é irada, eu preciso comprar esse gibi. Chamava a tua atenção. Entendeu? Né? E às vezes eu deixava de comprar um gibi porque eu falei, mano, esse traço tá muito ruim, esse desenho tá muito ruim, eu não tô a fim de comprar. Então, essa foi uma das primeiras oportunidades que eu tive com o Cereal Crocante. O Gomes Burger também foi o mesmo caso, rebranding, né? O Gomes Burger era uma hamburgueria que funcionava ali em 2017, 2018. Depois eles deram uma pausa e eles voltaram ano passado, 2023, né? E Rodolfo também me procurou, ele falou, cara, a gente precisa renovar a nossa marca, que a gente vai voltar com a loja, a gente precisa renovar a marca. E aí, mesma coisa, fui ver a marca antiga, ver como é que trabalhava, né? E aí fui ter todo um trabalho de conversar com o Rodolfo, entender o que o Rodolfo tinha como uma missão, um propósito da empresa dele, né? E dali a gente trabalhou a marca, hoje a hamburgueria tá lá estourando, né? E do ramo de hambúrgueres, né? E o Espaço Música. O Espaço Música é uma escola de música que funciona lá no bairro do Campinho, né? É
É uma escola de música que dá aula de violão, aula de bateria, aula de guitarra, aula de canto. E eles também têm um foco muito legal em musicalização infantil, né? Ou seja, ele vai deixar a criança ali num ambiente com um monte de instrumento e vai começar a entender, né? Para onde essa criança vai? Qual é a aptidão dessa criança? É bateria? É canto? É o quê? Né? E foi uma outra experiência incrível também. Essa não foi um rebranding, essa foi uma criação do zero, né? Essa foi uma criação do zero, não havia nada, não havia nenhum material prévio, só a ideia, o nome Espaço Música, né? E junto do Espaço Música, dentro do guarda-chuva do Espaço Música também o Espaço Records. O Espaço Records é o espaço de gravação de singles, músicas, né? Do Espaço Música, o selo deles, né? Sim. Que eu também fiz a criação do zero. Então são 3 ramos aí, né? 2 de alimentação, só que cada um dentro do seu nicho ali dentro, e outro no ramo de estudo, né? Em música. Maravilha. E o que você diria dessa logotipo aqui? Eu acho que ela... O que você acha? Olha, eu acho que ela pode... Sem ofender, tá? Claro. Eu acho que ela pode transmitir um pouco mais de quem é o Flavinho e de quais são as ideias do Flavinho. Acredito que você é um cara alegre, você é um cara que contagia os ambientes que você tá, você é um cara que chama atenção, e eu acredito que o seu visual, ele precisa comunicar quem você é. Então, a gente pode pensar em cores, a gente pode pensar em fontes tipográficas, em desenhos tipográficos específicos, né, que vão de alguma forma expressar da melhor forma para o mundo quem é o podcast na vertical e quem é o Flavinho. O que o podcast... Qual a proposta do podcast? Exatamente. Né? Através da comunicação visual. Exatamente. E você está se comprometendo. Eu entendo agora que você acabou de se comprometer. Em renovar a marca. Em renovar a nossa marca e para a gente transmitir e alcançar no mínimo 40% a mais de inscritos no canal na vertical. É isso aí? É isso aí. Beleza? Vamos trabalhar junto, quando o resultado estiver pronto, a gente troca uma ideia sobre isso. Vocês estão vendo, né? Ele está se comprometendo aqui publicamente. Vamos para cima. Maravilha. Felipe, vamos mudar um pouquinho do assunto. Você é um artista Sim. gráfico. Sim. Mas eu conheço você e conheço a sua aptidão musical. Sim. Você também atua na área musical. Sim. Né? Quais são os seus projetos musicais? Você tem atuado na igreja, você tem atuado no mercado secular, no mercado gospel. Como Sim. é que está a sua vida? Como é que estão os seus projetos em termos de música? A música, ela sempre fez parte da minha vida, desde a infância, né? Eu sempre ouvi muita música, desde garoto, assim. Eu lembro, às vezes eu tinha, acho que meus 3 anos, 4 anos de idade, meu pai sempre botou muita música pra mim. Então eu lembro, hoje eu reconheço, né? Eu lembro de eu crescer ouvindo Coldplay dentro de casa com meu pai. Meu pai sempre curtiu, então eu sempre ouvi muita música dentro de casa, desde a infância. Só que curioso que eu nunca havia me interessado em tocar um instrumento. Eu sempre ouvi música o dia inteiro, mas eu não tocava nada, né? E eu lembro que quando eu tinha meus 15 anos, eu lembro que eu tava em casa um dia e eu tinha uma caixinha assim que eu guardava o meu dinheiro, né? E uma vez eu tava ouvindo uma música, eu fiquei fazendo ritmo na caixinha assim, né? Fiquei tocando, fazendo o ritmo da música na caixinha. Eu lembro que minha avó falou assim, cara, por que você não estuda bateria? Eu acho que ia ser bom pra você. E aí eu falei, tá aí, pode ser. Né? Eu com 15 anos, falei, nossa, eu nunca pensei em tocar nenhum instrumento. E ali eu comecei a estudar um pouco de bateria, né? Estudei por alguns meses, depois eu parei, me afastei da música de novo. Mas sempre ouvindo, né? Mas parei de tocar. E eu lembro que... até na época que a gente se conheceu, né? Lá Em 2017, por exemplo. Você tinha 15 anos naquela época? Tinha 16. Já tinha 16 naquela época. Já tinha barba, né? Já tinha. Naquela época. E eu lembro que a igreja foi fundamental, assim, para eu poder voltar a tocar, né? Para ser incentivado na música de novo. Então, eu lembro que na época a gente teve um déficit de baterista na igreja,
né? E eu já tava namorando, assim, a música. Eu falei, cara, o que que eu vou tocar? Eu lembro que na época eu tava entre bateria e guitarra, né? Eu falei, cara, qual dos dois eu vou tocar? Qual dos dois eu gosto mais? Eu lembro que teve esse déficit de bateria. E o Vinícius, né, que era o baixista na época lá na igreja, ele virou e falou, cara, vai tocar bateria. Eu falei, mas eu nem sei direito. Ele falou, se vira. Então, Ele é sempre muito delicado, né? eu tenho muita pena de quem me ouviu tocar no começo, eu só cometi a gafe. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ter aulas de bateria mesmo, fui estudar e tal, né? E aí fui me desenvolvendo um pouco mais. E... Só que, curiosamente, depois de uns 2 anos, eu acho, tocando bateria lá, eu comecei a perceber dentro de mim que tinha uma entrega maior. Mas eu não sabia o que era. Mas às vezes a gente tava no culto tocando e eu tinha a impressão de que, cara, eu posso entregar mais, mas o que é isso que eu posso entregar? Eu não sabia que eu podia entregar mais, mas eu ficava com essa coisa assim, sabe? De, nossa, eu posso entregar mais, eu posso entregar mais. E é engraçado, porque nessa época eu lembro que enquanto eu tocava, eu botava um celular pra gravar eu tocando e depois eu ver, né? E eu acho curioso hoje, né? Porque eu lembro que naquela época eu tava na bateria pensando o que eu posso entregar mais e o celular me gravando. E hoje eu lembro que eu peguei esses dias, eu achei um vídeo desse, né? E eu tava cantando pra caraca, né? Eu falei, nossa, eu já era afinadão, cara. Eu não sabia o que eu queria, tinha que entregar mais. Caramba. E eu lembro que depois eu fui num culto na igreja de um amigo e lá uma pessoa da igreja orou por mim, veio falar comigo e ela teve esse direcionamento de Deus de orar por mim e dizer, cara, o Espírito Santo vai te ensinar a tocar violão. E assim foi. Eu lembro que, acho que 2 meses depois eu tava tocando já, né? Claro, não muito bem, mas... Mas você tinha dado seus primeiros passos, né? Sim, um amigo meu, o Raul, ele me emprestou o violão dele, ele falou, cara, bota a palavra à prova, toma o violão aqui. Aí ele me deu um violão que ele tinha parado em casa. E eu, cara, eu lembro que eu peguei aquele violão, cheguei em casa e falei, tá, e agora? O que eu faço com isso? E ele fui começar a entender o que era um acorde, o que era aquele A, M, o que era aquele G, o que era As aquilo. cifras, né? Fui começar a entender, fui começar a ler as cifras, fui começar a entender, depois eu comecei a montar alguns acordes e tal, né? E eu lembro que já em dezembro daquele ano eu tava tocando na igreja algumas coisas de violão. Então, eu comecei a entender essa entrega maior. E é curioso porque muitas vezes Deus vai dar a letra de tudo que ele quer no começo, né? Eu lembro que um dia eu tava no devocional, eu tava começando a tocar violão, eu tocava pouquinhas músicas ainda. E eu lembro que um dia de manhã eu tava tocando uma música, tava tentando tirar uma música pra tocar no meu devocional. Eu lembro que ali Deus falou pra mim que... Eu entendi assim, né? Deus falando comigo na minha mente que... Cara, Deus não queria que eu ficasse no meu devocional cantando outras canções, mas as que ele fosse me dar. Eu falei, cara, eu vou escrever alguma coisa? Né? E eu lembro que alguns meses depois disso eu já comecei a compor, né, na minha casa. Eu lembro de um dia, eu lembro da minha primeira composição até hoje. Eu lembro que eu tava dormindo em casa e eu tive um sonho, e esse sonho foi muito estranho. Eu sonhei que um cara translúcido me entregava o livro de Oséias. Quem é um cara translúcido? Eu tava na porta da minha casa e eu via uma pessoa, mas ela era meio transparente, assim, sabe? Mas era a silhueta de um homem. E ele me entregava, assim, o livro de Oséias. Aí eu lembro que eu acordei, eu fui ler Oséias. E eu fui ler aquela relação de Deus com Oséias e a forma como Deus profetizou para Israel através da vida de Oséias. Eu falei, cara, isso aqui é fantástico. Eu lembro que ali eu vomitei uma música, né? Que é Incondicional. Agora me explica uma coisa, me perdoe te interromper. Claro. Onde foi parar essa música? Essa música vai estar no nosso próximo EP que a gente está gravando. Agora você chegou onde eu queria. Nós temos o privilégio de ouvir o que vai sair no seu próximo EP. Claro, claro. Se a gente arrumar um violão, assim como esse cara translúcido, levou esse livro pra você, você daria uma palhinha dessa música? Claro, eu dou uma palhinha da música. Eu dou uma palhinha. Então, daqui a pouco o violão vai aparecer aí. Vai editar isso? Não, olha lá, apareceu o violão. O microfone tá bom assim mesmo? Tá maneiro? Vamos lá. Chega um pouquinho pra... Chegou. Melhorou? Produção. Felipe Coelho dando uma palhinha do álbum que vai sair esse ano ainda, né?
imensurável amor por mim se entregou, das trevas me tirou, então eu posso cantar. Em meio às aflições, eu te vejo aqui, segurando minha mão e me dizendo: tudo vai ficar bem. E as muitas águas vêm sobre mim, eu pareço estar perdido, mas mesmo quando não creio, tu estás lá comigo, se certificando de que tudo fica bem. Essa é incondicional. Cadê os aplausos aí? Aê! Essa é incondicional, a primeira canção. E... Claro, pode falar. Não, vai lá. Desculpa. Essa foi a primeira canção e eu compus ela baseada em Oséias, né? Sim. Pensando... Deus profetizou para Israel através da vida de Oséias. Então, ele virou para Oséias, que era um profeta, e falou assim: casa com aquela prostituta ali. Aí ele foi e casou com Gomer. E aí ele levou aquela prostituta para casa, né? Aí as escrituras vão dizer que ele trocou as vestes dela, ele deu uma família para ela, deu uma casa, deu um teto para ela. E depois de um tempo ela largou Oséias e voltou para a prostituição. E aí Deus mandou Oséias de novo ir atrás dela. Ir atrás da sua esposa. E ele teve que comprar a esposa dele, né? De um dono, né? De uma casa de prostituição. E ele leva essa mulher para casa de novo, cuida dela de novo, né? E eu falei assim: caraca, Deus. Eu lembro que quando eu tive esse sonho, eu acordei, eu falei isso, eu falei: nossa, Deus, por que você faz isso com ele? Eu lembro que quando na minha mente eu comecei a pensar em criticar essa prostituta ou essa situação, eu comecei a entender que a prostituta éramos nós. Era o povo de Israel. E, cara, eu falei assim: nossa, mas que amor é esse, sabe? E que amor é esse que, nossa, ele dá a oportunidade da gente, sabe? Deus nos dá vestes novas, mas quantas vezes ainda assim a gente acaba pecando de novo, a gente acaba decidindo largar tudo e voltar para a vida que a gente tinha. Então aí eu aí eu escrevi esse primeiro texto, né? Imensurável amor por mim se entregou, das trevas me tirou, então hoje eu posso cantar, né? E aí a canção continua com aquele episódio de Pedro, né? Pedro sem fé, ele acaba afundando no mar, né? E que é um outro episódio. E aí eu falei: cara, isso aqui linka. É outra música. Não, é a mesma música, né? É o trecho seguinte, né? Sim. Que ela fala: imensurável amor por mim se entregou, das trevas me tirou, então eu posso cantar. E aí mais pra frente ela diz, né? E as muitas águas vêm sobre mim, eu pareço estar perdido, mas mesmo quando não creio, tu estás lá comigo, se certificando de que tudo fica bem. Essa música, eu escrevi ela num momento muito singular da minha vida, né? Em que eu tava passando uma tribulação horrível, assim, a nível de algumas coisas que estavam acontecendo que eu não tava entendendo, eu não tava muito feliz com o que estava acontecendo, e eu não tava conseguindo ver o Senhor. Mas aí eu decidi escrever isso. Falei: cara, muitas águas vêm sobre mim, eu pareço estar perdido, mas mesmo eu não crendo, eu sei que você tá aqui, mesmo eu não crendo. E aí essa foi a primeira canção, que vai estar saindo agora no EP. Esse teu EP, ele... serão quantas músicas? Eles são 3 canções. 3 canções. 3 né? canções. Maravilha. E qual a ordem a ordem que você vai fazer esses lançamentos? Então, vai cair? Tá tudo bem? Tudo bem? Acho que tá tudo bem, né? Acho que tá tudo bem. O EP são 3 canções, né? Ele nasceu, assim, de algo que estava no meu coração já há um tempo, né? Eu já estava pensando muito sobre
a questão do sacrifício da cruz, né? Cara, o Senhor se entregou pela gente. E quantas vezes a gente esquece disso, né? Quantas vezes a gente deixa de falar da cruz? Eu fiquei um tempo refletindo sobre isso, né? Nesse meio de rede social, Instagram e tal, essa coisa toda aí. Um monte de gente falando na sua cabeça que você acaba seguindo muita gente, então você acaba recebendo muito rios de muita coisa aí. Cara, as pessoas falando sobre prosperidade, que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Claro, Deus vai fazer, isso é maravilhoso. Mas eu comecei a pensar assim, cara, cadê a mensagem da cruz, mano? Tipo, eu não tô querendo diminuir ninguém, não é nada disso. Foi algo pessoal meu. Eu comecei a pensar, mano, quanto tempo eu não ouço sobre a cruz, sabe? Sobre Jesus ter sofrido. E eu acredito que Deus tem vida e vida em abundância pra gente. Mas, cara, a gente precisa ser parecido com ele no sofrimento também, lembrar disso, né? E aí veio essa ideia do EP, né? O nome do EP é Está Consumado. São 3 canções. E em algum momento todas essas canções falam sobre o sacrifício de Jesus, né? A primeira é a canção Amigo, né? Amigo Fiel. Ela fala uma perspectiva de Jesus como nosso amigo, mas o Cordeiro imolado que venceu na cruz, um pedaço da letra dela fala isso, né? Cordeiro imolado que venceu na cruz e se assenta com o Pai e majestade. Jesus, és o caminho e a vida. Jesus, nome maior não há. Essa é a primeira canção. Depois vem Condicional e ela acaba com a terceira música, que é o título do EP, né? O EP se chama Está Consumado. E a última canção é o título do álbum, né? Está Consumado. E ela fala exatamente sobre isso. Muito bom, muito bom. E a sua equipe, porque a gente sabe que sozinho nós podemos até chegar, sim, claro, longe, mas com a equipe nós chegamos mais rápido, alcançamos mais pessoas, sim, né? Sim. A probabilidade de nós alcançarmos um número de pessoas muito maior do que se nós estivéssemos desenvolvendo qualquer projeto sozinho. Sim. É muito maior. É. Me fala um pouco da equipe, porque Sim. é notório que você não trabalha sozinho, né? Não. Eu sou a pior música que eu conheço. Não, brincadeiras à parte, eu tenho amigos incríveis, sabe? Essa é a real. Eu tenho amigos incríveis, eu tenho pessoas incríveis à minha volta. E, cara, nada disso seria possível se também não fosse por elas, né? Cara, eu acredito que Deus nos chama pra viver comunidade. Eu acredito que Deus nos chama pra viver unidade uns com os outros, né? Algo incrível das escrituras e que a gente sempre bate na tecla lá na igreja é a mesa, né, cara? A mesa é muito importante. Jesus está sempre na mesa com seus discípulos, né? E eu acredito muito nisso. Então eu não trabalho sozinho, eu tenho o Carlinhos, que é o meu produtor. Hoje ele faz a produção de todas as canções que a gente trabalha junto. Tem o Vini, o nosso baixista. O Arthur também, que tá chegando agora, tá somando um pouco com a guitarra, algumas ideias de teclado. Né? O Gabriel, o Matheus, baterista. O Gabriel também, guitarrista. Então, cara, sozinho eu não vou pra lugar nenhum. Então você tem uma banda, né? É. E nos bastidores, né? A parte técnica, né, da produção musical, tem a galera que atua tocando. Sim. E nos bastidores, né? A parte da produção fonográfica, a pessoa que vai cuidar da tua agenda. Como é que funciona isso aí? Você tem uma equipe também que trabalha nisso ou você que... A questão de agenda, de sair, essas coisas? Isso, de agenda, Você está profissionalizando o negócio, né? Deus... Porque o que acontece? Às vezes a gente fala nisso, tem pessoas que têm medo do sucesso. Tem pessoas que têm medo da fama. Jesus era o cara mais famoso naquela comarca ali. Sim. E a fama dele se expandiu por toda aquela região. Sim. Como é que a gente vai propagar o evangelho se a gente não se expor? Exatamente. Ou seja, a gente não pode ter medo da fama. A gente só tem que ter discernimento de que nós somos um instrumento a ser usado por Jesus Cristo. Exatamente. É algo muito incrível que o nosso apóstolo Luiz Hermínio, não sei se você conhece,
ele tem uma frase que eu vi alguma vez, eu não sei se eu tava nessa pregação ou se eu vi na internet, mas foi algo que me marcou muito. E ele falou assim, é, não é um problema a gente orar para que Deus nos torne conhecidos, mas qual o propósito disso? Qual o propósito dessa fama? É você levantar seu nome ou você levantar o nome do Senhor? Então, sabe? Eu comecei a pensar muito nisso. E, cara, eu acredito que existe um propósito para todas as coisas. Hoje a gente tem começado a sair, né? Algumas igrejas têm convidado a gente para estar junto, eu e os garotos, né? E a gente tem tido a oportunidade incrível de estar junto, conhecer a igreja aqui no Rio de Janeiro, conhecer gente, ministrar, ser um canal de Deus realmente para essas pessoas. E, assim, eu tento ver um dia de cada vez, né? A nossa missão hoje é fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, né? Hoje o nome da nossa banda é Selah, né? Selah é uma expressão que aparece sempre em Salmos, no livro de Salmos. Toda vez que tem um salmo que é cantado, no final dele tá escrito Selah. E eu lembro que na época que eu li isso me intrigou, que eu falei, cara, o que é Selah, cara? O que significa esse troço de Selah que aparece aqui toda hora? Eu lembro que eu fui pesquisar e eu descobri que um dos significados da palavra selar é pausa para elevação e contemplação a Deus. E eu falei, mano, é isso, sabe? Eu acredito, cara, uma das coisas fantásticas da música, a música é a minha forma de expressão favorita. Eu não me considero um cara que me expressa às vezes muito bem a nível de falar o que eu sinto ou algo assim. Mas através da música eu consigo falar muita coisa. Então, assim, cara, eu vivo pra Deus, né? E eu vivo segundo o que Deus falou. Procuro viver segundo o que Deus falou. E, cara, a minha música não é diferente. A minha música é só a expressão daquilo que já tá dentro de mim. A minha música é só a externalização daquilo que já tá acontecendo aqui dentro, né? E aí eu acho que Selah foi o nome perfeito pra isso. Selah foi o nome perfeito pra isso. Porque Selah explica bem tudo que eu entendo como música, sabe? Eu gosto de ouvir música pra pensar. Sempre que sai uma música de um artista que eu gosto muito, cara, eu apago todas as luzes do meu quarto, eu coloco o meu melhor fone, dou play na música e fecho os olhos, porque eu quero entrar naquele universo daquela canção, sabe? Naqueles 4, 5 minutos. Eu quero entrar nessa canção e saber entender essa mensagem, esmiuçar o corpo daquela música, entender todos os graves e agudos. Eu gosto disso. Então, eu acredito que a música tem essa missão, né? Tanto que eu até coloquei no nosso Instagram, né? Como um slogan nosso, né? Contemplação, elevação e transformação. Maravilha. A música, na realidade, ela é uma expressão de louvor, de adoração, utilizada por todas as pessoas de todas as faixas etárias. Sim. E é uma maneira de você se comunicar com outras línguas. Sim. Porque a escrita é uma. Você vai ler uma cifra aqui, vai ler uma cifra no Oriente Médio, uma cifra na Ásia, e você vai se comunicar através da música. E segundo Jó, no capítulo 38, no versículo 7, as estrelas da alva, juntas alegremente, cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Sim. Isso nos céus. Uhum. A terra ainda estava sendo formada. Incrível, né? Esse foi o papo de Deus com Jó. Jó, sim. Onde estavas tu quando tudo isso estava sendo feito? Ou seja, a música ela foi criada nos céus para exaltar, enaltecer, engrandecer, reconhecer a majestade de Deus. Por isso, nós, seres humanos, nos comunicamos. Sim. Por isso ela agrada tanto ao homem quanto ao Espírito de Deus. Sim. E uma coisa interessante, a música, ela é uma ferramenta utilizada para fazer a conexão do espírito do homem com o espírito
de Deus, Sim. sim, mas com todos os espíritos que habitam as regiões celestiais. Sim. Você pode perceber que em toda manifestação de caráter espiritual há sempre algum tipo de música sendo tocada. Sim. Verdade. Né? Sempre tem música. Verdade. Maravilha, maravilha. Vocês estão vendo aqui meu amigo Felipe Coelho compartilhando conosco dos projetos, do que ele tem feito. Está sendo relevante para você? Então faz o seguinte, compartilhe esse link para pelo menos 5 pessoas. Comenta, dá o like, deixa o seu comentário, porque o algoritmo entende que esse assunto é relevante, ele vai entregar para mais pessoas e você vai estar contribuindo com isso. Você vai estar contribuindo para o crescimento de outras pessoas. Beleza? Felipe Coelho, eu preciso saber um pouco mais acerca da pergunta que eu te fiz com relação à sua equipe. Você tem um projeto, você tem alguém que faz esse trabalho de agendamento, que faz esse trabalho de compartilhar do teu projeto com outras igrejas, de marcar viagens. Você tem um projeto de expandir o teu ministério para outros países ou de trabalhar apenas no mercado nacional. Como é que está isso na tua cabeça aí? Você está preparado para a fama? Então, a gente tem várias ideias. Assim, não sei, preparado para fama. Cara, eu acredito que nos últimos anos eu tenho vivido algumas situações. Eu acredito que Deus tem permitido viver algumas coisas que tem fincado minhas raízes, sabe? Tem fincado minhas raízes para entender onde é a minha origem, sabe? Sim. E não me perder disso. Eu acho isso algo essencial. E assim, é uma pira que eu tenho, essa parada de... Cara, os caras que ficam famosos se perdem, sabe? Ou, Entendi. sabe? Às vezes é uma pira que eu tenho. Às vezes eu fico pensando assim, cara, como é que eu posso me proteger disso? Sabe? E eu tava vendo um podcast de um pastor americano. Esqueci o nome agora da igreja dele, né? Mas uma frase que ele falou nesse podcast me pegou muito. Ele falou bem assim: quanto mais cedo na sua liderança você se envolver de pessoas que são verdadeiras e que vão te falar a verdade, melhor isso vai ser pra frente. Porque quando o seu ministério cresce, a tendência é ter muita gente à sua volta que vai te bajular, que não vai te dizer a verdade. Então, assim, cara, eu ouvi isso num podcast deve ter uns 3 anos já. Isso nunca saiu da minha cabeça, nunca mais saiu da minha cabeça. Então, assim, a gente pensa assim, a gente tem muitas ideias, mas eu procurei me cercar das pessoas que eu sei que vão falar a verdade, sabe? Eu sei que são pessoas que mano, se eu pisar o pé fora, eu sei que essas pessoas vão botar dentro da minha cara e dizer que eu tô errado, a começar pela minha noiva. Você tocou num assunto muito interessante. As melhores pessoas para te proteger disso são as pessoas do seu círculo familiar. Exatamente. Sua esposa, seu filho, teu pai, tua mãe, Sim. as pessoas próximas, Sim. porque elas não têm compromisso com a bajulação contigo. Exatamente. Se você estiver fazendo algo que fira os princípios familiares, Sim. elas serão as primeiras pessoas a chamarem a tua atenção. É. Então a família, nesse momento, né, nesse segmento, Sim. é muito importante. E eu me lembro de um dia, assim, a gente conversando aqui, eu acabei de me lembrar. Eu lembro de um dia que lá na nossa igreja a gente trabalha com grupos de convívio, né? Que são grupos nas casas, Sim. né? Toda quarta-feira a gente se reúne nas casas. E uma vez por mês a gente faz um PGzão, né? A gente chama de pequenos grupos. Convívio é um nome antigo, né?
São PGs, pequenos grupos. E uma vez no mês tem o PGzão. O que que é o PGzão? Esses grupos eles se encontram na igreja, é tipo um culto normal, Sim. né? E só que a gente preza a comunhão. O louvor é meio rápido, a pregação é meio rápida, justamente pra gente sentar e comer junto, né? E eu lembro Olho no olho, né? olho no olho. E eu lembro que teve um dia que eu tava no PGzão e eu fui ajudar a servir o cachorro-quente. Então eu lembro que eu desci com a remessa de cachorro-quente, entreguei pra todo mundo. Subi, peguei mais uma remessa de cachorro-quente, desci. Eu lembro que eu parei no meio de todas aquelas cadeiras e fiquei dando uma olhada assim. Falei, cara, quem tá sem cachorro-quente ainda? Eu lembro que naquela hora eu ouvi assim, sabe? Dentro de mim. Não importa pra onde eu te leve, não importa pra onde você vá, sempre volte pra esse lugar. E na hora eu entendi, assim, sabe? Cara, não importa aonde o Senhor me leve ou a altura de onde Deus vai me levar, eu entendi que, cara, Deus me fincou numa igreja local. Eu preciso voltar sempre pra esse lugar. Qual é esse lugar? Cara, tá na minha igreja local, servindo cachorro quente. Porque isso me conecta como um ser humano. Sabe? Algo que eu noto muito, e que às vezes a galera pode acabar se perdendo, talvez o cara se desconectar da vida real, sabe? Sim. Às vezes o cara se desconectar do dia a dia, ele acha que é o Superman e ele cai, sabe? E isso pra mim foi super importante. Porque, cara, na minha igreja local eu só sou o Felipe, entendeu? Isso tem acontecido muito através disso aqui, através do podcast, através da internet, porque isso gera um espírito de comparação. Sim. E quando você começa a se comparar, pô, por que fulano tem, por que fulano tem não sei quantos seguidores, porque ele chegou não sei aonde, a comparação ela vai te causar frustração por de repente você não conseguir alcançar o mesmo número, né, que uma pessoa que tá, às vezes está tão próxima de você, ou às vezes está tão distante, mas a internet ela te transmite uma falsa proximidade. Exatamente. E isso é possível que, se você não tiver as suas emoções bem resolvidas, você tende a se perder, realmente. É por assim, isso que você tem que andar sempre na vertical e cercado das pessoas certas, para você estar sempre com o teu pé no chão, né? Por que acontece? Da mesma forma que ela pode ser danosa, também é uma ferramenta que ela, sendo bem utilizada, ela vai levar a tua mensagem para muito mais pessoas e para lugar que de repente você fisicamente não teria condições de ir. E você tem uma voz excelente, você tem um dom, é notório o Espírito Santo o Espírito Santo na tua vida. Amém. E ele quer te usar muito, ele vai te usar Amém. Muito, cara. Eu acredito que assim, algo que você falou é crucial. A gente vive muito num tempo de comparações. As pessoas se comparam muito umas com as outras, seguidores, likes. Cara, parece que a vida agora é ditada pelo algoritmo do Instagram, né? Mas... E eu tento fugir muito disso. Mas, cara, algo que me ajuda a tranquilizar meu coração é o fato de que, cara, o que Deus tem pra você, Ele tem pra você. E assim... Muito bom. O que Deus tem pro fulaninho B, Ele tem pro fulaninho B, sabe? Existe uma porção de Deus pra cada um de nós. E eu acredito que se a gente se contenta com isso, mano, é incrível. Sabe por quê, cara? Ninguém pode tirar a porção que Deus colocou em você. E quando a gente entende isso, eu acredito que a gente passa a ter menos medo de se comparar. Quando a gente entende isso, a gente passa a ter medo de, tipo... e tem um outro cara aqui que também tá gravando. Nossa, se esse cara estourar mais que eu... Mano, esse cara tem uma porção que Deus determinou na eternidade. Aí a gente volta, né? Eu falei errado. Eu falei Salmo 116, né? É Salmo 139, 16. Todos os meus dias foram escritos no seu livro, antes do primeiro deles ainda haver. Cara, a medida que eu vou alcançar já tá estabelecida na eternidade. À medida que o meu amiguinho que tá gravando o álbum dele tá na eternidade, mano. Eu não preciso passar a perna nesse cara, mano. Não tem porquê, sabe? Vou cooperar, vou servir esse cara. Mas assim, eu acredito que quando a gente entende isso, que Deus tem uma porção específica para cada um, eu acredito que a gente para de se comparar um pouco. A minha professora
A disciplina que ela está compartilhando conosco lá na igreja é autoridade, né? Sim. E ela estava falando que foi numa mentoria e o palestrante estava falando sobre os 5 6. Sim. Operação, companheirismo, Uhum. comprometimento, confiança. Sim. Ou seja, se nós aplicarmos essa técnica dos 6, dos 5 6, eu estou falando 5, mas Uhum. são muitos Sim. 6. A gente pode eliminar alguns deles. Por exemplo, comparação, competitividade. Exatamente. Exatamente. E sempre buscando na vertical o equilíbrio, né? Ou seja, buscando florescer o fruto do Espírito Santo. É o que vai te dar o equilíbrio para você lidar com essas questões. Exatamente. E você fazer aquilo que Deus realmente estabeleceu para você. Sim. Isso a gente só encontra a partir da nossa busca. Exatamente. Quando a gente busca, a própria palavra diz, aquele que bate a porta se abre, né? Sim. O que busca, encontra. O que pede, recebe. Mas não adianta você pedir qualquer coisa, porque tem que saber pedir, né? Tem que saber pedir. Não, né? Acho incrível. Se você pedir algo em benefício das pessoas que estão ao seu redor, é bem provável que você seja bem sucedido, que você seja atendido. Agora, quando você faz um pedido egoísta, pensando apenas nos seus próprios deleites, provavelmente você não vai alcançar êxito naquilo que você pedir. Sim. Agora eu quero te pedir mais uma coisa. Deu pique aí? Deu não, né? Maravilha, esse microfone é muito bom. Meu querido, tem uma canção que você contou pra mim nos bastidores, hoje cedo, quando a gente estava se falando, que você compôs pro seu irmão. Isso. Queria que você falasse um pouquinho do que te motivou a fazer essa canção, como é que você estava naquele momento em que você foi inspirado a compor essa canção e, obviamente, que você também tocasse pelo menos o refrãozinho dessa canção para nós aqui. Descanso é uma música muito especial para mim por uma série de coisas, né? Descanso é a nossa primeira canção. Já tinha alguns anos que eu já tinha algumas canções que estavam paradas e eu tava orando muito, procurando entender, né, no Senhor, qual o momento de gravar, sabe? Deus, quando eu começo a gravar minhas músicas, o Senhor tem me dado esse monte de música aqui, e aí, quando eu vou botar essa aqui pra frente, né? E eu lembro que eu tinha feito uma oração, cara, e eu falei pra Deus, eu falei, Deus, beleza, na hora que for pra começar a gravar as músicas, vai ter que ser pela minha família. Eu orei isso, né? Que seja pela minha família, algo que envolva a minha família, né? E a esposa do meu pai tava grávida, né? Ela tava grávida, o bebê ia nascer em setembro e a cesárea tava marcada para um sábado, acho que 10 horas da manhã, e o bebê morreu na noite anterior, né? Ele morreu na barriga, horas antes de nascer, né, cara? Foi bem desesperador, porque, assim, eu já perdi minha bisavó, que tava com 90 e varal, já perdi meu bisavô, que já tava também com seus 70, 80 e poucos anos. Então, assim, a gente sente, mas são mortes naturais, são pessoas que viveram uma boa vida, né? E chegou ao fim, a gente se entristece por isso. Mas, cara, toda essa situação envolvendo meu irmão foi algo muito novo pra mim. Porque eu pensei, mano, é uma vida que nem começou, né? E, cara, morreu. E eu lembro que foi bem desesperador, assim, né? Porque quando eu fiquei sabendo, estavam tentando reanimar o bebê. E eu
Falei, o que tá acontecendo? Tipo, foi muito ruim. E eu lembro que tava tendo um evento de mulheres na igreja, eu corri pra igreja, porque minha família mora em Goiás, né? Eu tô aqui no Rio. E eu corri pra igreja, meu discipulador tava lá e... Cara, eu danei foi de chorar. Essa é a real. Porque foi estranho, assim. Alguém que eu nunca vi. Meu irmão tava na barriga, eu não vi. Eu não tinha visto ele. E... Cara, mas parece que parte de mim morreu, assim. Essa era a sensação, sabe? Era uma dor de... Cara, uma parte de mim morreu. E... E eu lembro que tinha um irmão lá na igreja, nesse dia junto. E ele começou a conversar comigo. Ele falou, cara, eu perdi 3 filhos já. Hoje ele tem um filho de 8 anos, né? Anderson, o nome dele. Ele falou, cara, eu já perdi 2 ou 3 filhos. Minha esposa gerou e nasceu morto. Então não sei o que você tá sentindo. E, cara, aquilo me pegou. Só que isso desencadeou muitas coisas. Meu pai, ele não falava com o pai dele há 18 anos. E essa questão da morte do meu irmão reatou o relacionamento entre eles, né? E eu falei, cara... mano, o garoto... Mano, fez algo incrível, sabe? Ele fez o meu pai voltar a falar com o pai dele, que a gente não se falava há 18 anos. Eu falei, gente, que incrível. E eu fiquei na minha cabeça assim, eu falei, cara, eu preciso... Eu preciso, de alguma forma, criar um memorial pra esse garoto. Cara, eu preciso, sim. Pensei, cara, precisa existir um marco na humanidade falando sobre esse menino. O nome dele seria Noah. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Ele morreu em setembro. E acho que foi em novembro, assim. Novembro? Eu tava no devocional, assim, orando e tal. E novembro ou outubro. Foi pouco tempo. Acho que foi papo de um mês depois, assim. Eu tava no devocional e eu comecei a tocar, assim, fazer um espontâneo, né? Orando e meio que sem entender, assim, né? As coisas que aconteceram. E orando, assim, com violão e tal. Eu lembro que, pensando nessa situação, comecei a dizer, né? Falei, cara, não entendo seus caminhos, não entendo sua vontade soberana. Muitas vezes eu me pergunto por que tinha que ser assim, né? E na estrada dessa vida, muitas dores encontrei, mas toda dor perde sentido quando a gente olha pra Jesus. E... Cara, eu falei, tá aí, eu acho que o memorial dele é uma música, né? E aí eu lembrei daquela oração que eu tinha feito há muito tempo atrás. Eu falei, Deus, quando for pra começar a gravar as canções, que seja pela minha família. Só que eu não imaginei que ia ser assim, né, cara? E aí eu mandei uma mensagem pro Carlinhos, né? Eu falei, mano, tem essa música aqui, o que você acha? Ouve aí, eu mandei o áudio pra ele. Ele, nossa, mano, gostei. Aí eu, tá, a gente pode gravar? Pode, claro. Mano, rolou assim, foi muito rápido. Inclusive, você pode cantar a música pra nós? Você tá despertando uma curiosidade danada. Claro. Deixa eu tocar o refrão dela. Isso. Por favor, né, Felipe? Afinal de contas... E depois eu queria que você explicasse também o que significa Noah. Depois, toca primeiro. Vamos tocar o refrão, então. Beleza. Em ti, encontro tudo que preciso, encontro tudo que em mim falta, Senhor. Em ti, encontro tudo que preciso, encontro tudo que em mim falta, Senhor. Quando a dor vier minha porta bater, quando
desespero tentar me controlar, ao seu nome eu vou clamar. Quando a dor vier minha porta bater, quando o desespero tentar me controlar, ao seu nome eu vou clamar. Em ti, encontro tudo que preciso, encontro tudo que em mim falta, Senhor. Em ti encontro tudo que preciso, encontro tudo que em mim falta, Senhor. Então, meus aplausos, aplausos. Maravilha. E o nome dessa canção é Descanso, né? E é o significado do nome dele, né? Noah. Sim. Noah, eu lembro quando ele morreu, me veio na cabeça, né, cara, o que significa Noah, né? Eu coloquei no Google, né? Falei, significado do nome Noah, e apareceu Descanso em Deus. Eu falei, mano. E o nome dele seria Noah mesmo? Noah. E eu fiquei pensando assim, a música vai ser... Eu quase botei Noah no nome da música. Mas, cara, acho que eu vou botar o nome da música Descanso. Porque assim, eu escrevi essa canção nesse momento de luto, né? Cara, eu acredito que ela não se aplica só à minha situação. Eu acredito que se alguém tá passando, cara, alguma dificuldade, se alguém tá passando algum momento conturbado, algum momento de extrema complicação na vida, cara, toda dor perde sentido quando a gente olha pra Cristo. Sabe? Toda dor, quando a gente olha pra Cristo, a gente olha pra Ele, cara, toda dor, toda dúvida, tudo se vai. E eu escrevi essa canção com esse intuito, né? E até a capa eu fiz pensando nele, né? A capa do design, né? Tudo coopera, né? Então a capa eu pensei nos montes de Sião, então um lugar muito pacífico. Botei um sol representando criança, representando o raiar do novo dia. Eu botei um passarinho no meio desse sol aqui. A ideia era que fosse ele voltando para casa. Cara, esse é descanso e foi por isso, assim, eu falei, cara, eu preciso fazer um memorial pra ele. E aí eu botei essa música, a gente fez um lyric video, soltou no YouTube, foi a primeira música que a gente lançou. E aí, a gente lançou a música em fevereiro. E nesse álbum, você vai fazer um relançamento, vai fazer uma releitura dessa canção? Porque... o álbum, a gente tá compondo o álbum Vida também, né? Sim. A gente está agora, na verdade, pensando no EP, né? Nesse EP está consumado. É o que a gente conversou, né? Um EP que fala sobre o sacrifício de Jesus, é um EP que traz a memória disso, sabe? De, cara, Jesus, ele morreu, Jesus, ele sofreu, Jesus, ele foi açoitado para que hoje a gente pudesse ter vida. E o que a gente está fazendo com isso? Cara, existe uma responsabilidade nas nossas mãos, sabe? Tem uma parábola na Bíblia que eu amo, que é a parábola tem a parábola dos talentos, mas tem a parábola das 10 moedas. É meio parecida com a parábola dos talentos. A parábola das moedas, ela fala assim, um homem foi para uma terra distante ser coroado rei, mas ele distribuiu 5 moedas para um, é muito igual a parábola dos talentos. 5 para um, ele distribuiu 2 para outros, ele distribuiu 1 para outro. E ele foi para uma terra distante ser coroado rei. Para ser coroado rei. Né? E depois, quando ele é coroado rei, ele volta e ele pergunta: você que tinha 5, você fez o quê? Ah, senhor, agora... Não, perdão.
Um tinha 10, outro 5 e outro 1, acho. Era alguma coisa assim, eu não vou lembrar muito bem, mas era tinha algo do tipo. 5, tinha 2. Não, essa era dos talentos. Dos talentos. Essa das moedas é um pouco diferente. Ah, sim. E vamos botar 10, eu acho que era 10. Esse senhor volta e pergunta assim, cara, o que você fez com as moedas que eu te entreguei? Ele falou, cara, eu multipliquei 10. E eu acho tão incrível, porque esse rei, que é Jesus, ele fala assim, você vai governar sobre 10 cidades. Ah, mas esse cara fez 20, como é que ele vai governar sobre 10? Ele pega de volta o investimento dele e fala, os 10 que você multiplicou, você vai governar sobre 10. Rapaz, parábola das moedas. Eu posso te mandar ela anotada depois. Sim, porque isso aqui é o seguinte, quando a gente também, aqui nesse canal a gente também fala de investimentos. Sim. E na parábola dos talentos, a gente pode aplicar aquilo. Sim, e ter um respeito. Tem alguns livros também, como por exemplo O Homem Mais Rico da Babilônia, e enfim. Mas a parábola das 10 moedas, eu ainda não tinha prestado atenção. Que ele pega o investimento dele. E ele vai governar sobre o que ele multiplicou, né? Então eu te dei 10, você fez 20. Me devolve meus 10 e os 10 que você multiplicou, você vai governar. Multiplica de novo. Entendeu? Então assim, cara, e o outro que multiplicou 5, fez 10. Beleza. Devolve meu investimento. Governa sobre as 5 que você multiplicou. O outro que teve 1, a gente já sabe o que aconteceu. Mas, cara, todas as parábolas, algumas das parábolas de Jesus, elas falam sobre milênio, elas falam sobre fim dos tempos, né? Quem é esse rei coroado que foi para uma terra distante ser coroado rei, senão Jesus, né? Então, assim, ele foi para uma terra distante ser coroado rei e ele voltou. E quando ele voltou, ele falou, o que você fez com o que eu botei na sua mão? Ou seja, Jesus vai voltar. E o que a gente fez com o que ele botou na nossa mão? Então, assim, beleza, você multiplicou 10, então você vai governar sobre 10 cidades. Sabe o que eu acho incrível? Quando a gente vai ler sobre o milênio, nas escrituras, Jesus vem à Terra e a gente passa 1000 anos governando com Cristo até a vinda da Nova Jerusalém, a vinda de Deus Pai. Cara, e aí? Você multiplicou 10, você vai governar sobre 10 cidades no milênio. Cara, eu acho isso incrível. Mano, isso tá acabando comigo. E detalhe, na sua igreja vocês trabalham com discipulado? Sim, é a base de tudo. Você tem discípulos? Hoje eu tô começando a discipular algumas pessoas. Exatamente, é isso aí. O que você vai fazer com os seus discípulos? Exatamente. Você vai governar sobre 10. Exatamente. É uma analogia fantástica. Não, e talvez muita gente não se dê conta de que tudo que nos é proposto é uma preparação do que está por vir. Exatamente. E às vezes a gente não está atento. Exatamente. E assim, eu acho tudo incrível, porque, cara, eu não quero ser achado em falta, sabe? Jesus colocou algo nas minhas mãos e preciso dar seguimento nisso. Mas é importante também nós termos a consciência de que nós não fazemos nada, quem faz é ele. O maior interessado é ele. E se ele vê alguma coisa no nosso coração que pode nos ensoberbecer, a gente de repente não vai multiplicar nada. Ou ele vai dar uma bela de uma pena na gente. Pois é, mas isso aí a gente está conjecturando, né? Isso são suposições. Mas isso também responde até a sua pergunta que você tinha feito, né? Sobre se a gente pensa em atuação no Rio de Janeiro, Brasil e tal. Né? Exatamente, porque de repente Deus tem uma coisa tão grande para nós, até porque o que acontece? Ele deixou uma ordem, né? Vai propagando o evangelho aí. Vai embora. Eu acho isso incrível porque, cara, o ID não é uma vocação, é uma ordenança. Exatamente. E às vezes a gente se prende. Às vezes a gente acha que o ID é uma vocação. Por exemplo, uns são pastores, outros apóstolos, outros evangelistas, outros mestres, né? E cara, isso fala sobre uma vocação, né? Mas quando a gente fala sobre ir e pregar o evangelho a toda criatura, cara, isso não é uma vocação, Jesus mandou. Vai com o que você tem. A ferramenta que você tem, você vai. Exatamente. E é assim que eu vejo a música, sabe? Eu acredito que Jesus é algo que ele colocou nas minhas mãos. Assim, às vezes
Cara, às vezes eu escrevo uma canção. Como descanso, eu escrevi essa canção. Eu parei pra pensar na letra, fui escrevendo. Depois mudei, a gente gravou uma pré, eu falei, cara, isso não tá legal, mudei. Cara, mas tem dia que eu sinto, eu falo, mano, vai sair alguma coisa. Assim, às vezes eu sinto de verdade, eu falo, cara, vai vir alguma música. Aí eu já paro em casa, pego o violão, começo a fazer alguma coisa e vem. De verdade, sabe? Então, assim, cara, Jesus tem me dado esse dom. E, assim, a gente tem algumas composições em inglês, eu tenho algumas coisas em inglês, né, que estão guardadas ainda. Vou entender o momento certo da gente começar a botar isso pra frente, mas tem sim algumas músicas que foram escritas em inglês e tal, porque, cara, se a gente quer se comunicar com o mundo hoje, o mundo fala inglês. Exatamente. Então, assim... Como uma determinada época o mundo falava grego, né? Exatamente. Hoje em dia o mundo fala inglês. Exatamente. Então, assim... E como é que tá o seu inglês? Tá bem, tá bem. Tá bem? Sim, sim, eu tenho treinado bastante. Maravilha. Tenho treinado bastante, continuo sempre praticando, né? Sempre procurando manter atualizado aí, vendo coisa dos Estados Unidos, ouvindo muito podcast de coisa em inglês, isso ajuda muito também. Né? Deixa eu te dar uma sugestão. Você conhece a Igreja de Cristo, que tem ali no Campinho, perto da tua casa? Em frente à estação do BRT, Pinto Teles. É uma igreja missionária formada, foi fundada por americanos. Sim. E todos os anos eles recebem grupos de norte-americanos de diversos estados. Uhum. A penúltima recepção que eles fizeram ali foi para um grupo de 70 americanos, no qual eu tive a oportunidade de dar meu testemunho para esse grupo de pessoas e foi uma experiência muito interessante. Eu não conhecia. Agora você falou, eu lembrei da igreja. O único requisito que eles fazem, porque qual é a função desses missionários? É propagarem o evangelho por todo o planeta, sim, dando aula de inglês. E eles dão aula do Novo Testamento. Sim. Ou seja, o projeto é Let's Start Talking. Uhum. Você recebe um livro e vai estudando aquele texto. E ali eles vão te corrigindo a pronúncia, né, a gramática. O único requisito é que você tenha pelo menos um nível básico de inglês, porque eles não falam nada de português. Sim. E o que acontece? Você tira as tuas dúvidas com nativos. Sim. Algo ótimo, né? Algo ótimo, né? É muito interessante. E detalhe, com different accents. Sim. Porque a gente recebe pessoas do Texas, pessoas de Oklahoma, pessoas da Pensilvânia, ou seja... O Texas você não entende nada, né, cara? É muito complicado. Eu acho muito complicado. Mas você acaba entendendo. Sim, o sotaque é muito carregado, né? Uma semana você já tá... Sim. Ó, essa semana a gente... na semana passada, no mês passado... Sim. Nós recebemos 2 professoras. Uma da Georgia e a outra do Canadá. Sim. O inglês do Canadá... É diferente. É o mesmo inglês, cara. Mas o sotaque sim, é um pouco diferente, né? Mas com uma semana de aula, você indo lá todos os dias, você começa a treinar os seus ouvidos e identificar o sotaque o sotaque de cada um, né? Exatamente. Sim, é uma experiência muito legal. Ô, Felipe, eu creio que a gente vai ter que fazer um outro podcast, sim, porque o horário tá um pouco restrito. Sim. Mas eu queria abordar apenas mais um assunto com você aqui. Nós entendemos que estão dizendo por aí que a depressão é o mal do século. Sim. E no nosso bate-papo, você deixou escapar que você também deu uma escorregada por um quadro depressivo mediante algumas coisas que aconteceram. Uhum. Foi nesse mesmo período em que você compôs essa canção? Ou foi um período diferente? Não, foram períodos diferentes. Não são coisas que eu costumo falar muito, né? Ainda te machuca? Hoje menos, mas assim, são coisas que a gente tem que aprender a lidar, né? Porque isso cura, né? Claro. Mas... E não cura só você, cura muita gente que de repente está com essa dor. Sim. E sim, como... Sim. Assim...
Cara, todos nós estamos suscetíveis a isso, sabe? Inclusive, quando a gente vai ver na Bíblia, cara, eu acho que Eliseu, quando ele fala assim, Deus, só restou eu. Ele fala, não sou melhor que meus pais, me deixei aqui pra morrer. E Deus fala, cara, se levanta aí, tem 4.000 que não se curvaram diante de ti. É Eliseu, né? Sim. Eliseu. E alguns estudiosos dizem que Eliseu estava num quadro de depressão quando isso aconteceu. Sim. Por que eu tô dizendo isso, cara? Eu acredito que hoje a gente está num tempo em que já tem separado um pouco essa ideia de que depressão é demônio. Mas é importante a gente continuar batendo nessa tecla. Porque, cara, nós somos homens carnais. E às vezes algumas situações podem nos abater, sabe? Eu tive um acompanhamento psicológico na época. Eu tinha um psicólogo que estava me acompanhando. Eu tive o meu discipulado a fio naquela época. Mas assim, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque, cara, é um problema que pode atingir alguém que tá num altar pregando, sabe? Não quer dizer... Se alguém tá num quadro depressivo, não quer dizer que essa pessoa não tem Deus, cara. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O pastor Armando Martins, eu me sinto tranquilo em falar, porque ele diversas vezes ele falou isso em púlpito. Sim. Que ele estava procurando um acompanhamento psicológico porque ele estava desencadeando um quadro depressivo. Sim. Né? Ele estava sentindo algumas coisas e tal. Ou seja, ele procurou e era um pastor. E o interessante Homenzaço de Deus. Pois pastor homenzão de Deus. E o interessante é o seguinte, ele estava no púlpito toda semana pregando. Sim, exatamente. Ou seja, não se deixou se abater, né? Procurou a ajuda de um profissional, porque detalhe, lá no projeto Vida Nova nós temos o pastor Tiago, que inclusive o pastor Tiago, poxa, por favor, vem para cá na vertical também. Ele é psicólogo, mas ele não poderia cuidar do pastor Armando por conta da proximidade, do vínculo afetivo que eles tinham e tal. Mas ele procurou ajuda com um profissional e passou por cima de tudo isso aí. Assim, eu bem brevemente, assim, no começo de 2023, muitas coisas aconteceram, né? No começo de 2023, eu lembro que eu tinha algumas situações que, quando eu alinhei essas situações, eu lembro que Deus me falou que ele ia virar uma estação na minha vida, né? E eu lembro que eu conversei isso com o meu discipulador na época, eu falei, cara, eu resolvi isso aqui na minha família e Deus me falou que ele vai virar uma estação. Eu lembro que eu conversei com ele numa quinta, e na época eu tinha uma agência de marketing, né? Eu tava coordenando uma agência de marketing, já tinha algumas pessoas que eu pagava, inclusive. E a empresa quebrou. Assim, eu lembro que eu conversei com ele numa quinta. Eu falei, cara, Deus vai virar uma estação. Deus vai virar uma página na minha vida. Só que eu não sabia o que ia ser, né? Eu conversei isso na quinta. Eu lembro que num sábado, um cliente grande me deixou. No outro sábado, um outro cliente grande me deixou. No outro sábado, um outro cliente grande me deixou. E no sábado seguinte, eu tive uma questão pessoal que me arrasou. Assim, foi muito ruim. E eu lembro que quando acabou o mês de março, né? Porque isso foram todos os sábados de março, assim, foi bizarro isso. Todos os sábados de março isso foi acontecendo. E eu lembro que no último sábado de março, quando teve a última situação desse mês, cara, eu senti um peso no meu coração que eu falei, mano. Eu lembro que eu só chorava, mano. Teve uma noite que eu nem dormi. Eu só fiz chorar e falar, Deus, o que tá acontecendo? Deus, por quê? E eu fiquei muito mal, emocionalmente, financeiramente. Foi uma época que eu provei muito de Deus, sabe? Porque eu tava desempregado, eu fiquei 3 meses assim. E eu lembro que foi uma época em que eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de sair de casa, eu não tinha vontade de tomar banho, eu não tinha vontade de ver ninguém, eu não tinha vontade de nada. Só queria ficar em casa, ouvindo música triste, vendo o pôr do sol. É a única hora que eu gostava de sair, botar a cara um pouco pra fora
Era porque da minha janela eu tenho uma excelente vista do pôr do sol e eu gostava de ficar ali vendo o pôr do sol. Eu fiquei semanas assim. E, cara, a depressão é o grito mais silencioso que uma pessoa pode dar, sabe? Por que que eu falo isso? Porque eu tava na igreja, cara. Eu tocava nos cultos, né? Eu tava, na época, auxiliando alguns ministérios da igreja. Você estava interagindo com as pessoas normalmente? Normalmente, e ninguém percebeu. Ah, sim. Então, assim, por isso que eu digo que, cara, a depressão é um grito silencioso. Porque, assim, cara, as pessoas não percebem. E pode atingir qualquer um, sabe? É, eu imagino, às vezes, algumas pessoas podem estar se perguntando, cara, eu tô com depressão, será que isso é falta de Deus? Cara, eu tô com depressão, será que eu não tenho me relacionado com Deus? Não, mano, Eliseu passou isso, Uhum. né? Acho que foi Eliseu, eu sou muito ruim às vezes de lembrar algumas coisas, mas eu lembro dessa situação na Bíblia. E, cara, não quer dizer que é falta de Deus. No meu caso, Deus estava virando uma página na minha vida. Sim. E aconteceram muitas outras coisas. Amizades que eu achava que eram meus melhores amigos, eu vi que não eram. Então, assim, eu vivi um período de desilusão. E às vezes as pessoas falam sobre desilusão de uma forma ruim, mas, cara, não é. Desilusão nada mais é do que o quê? Você era iludido e agora você está deixando de ser iludido. Cara, esse processo dói. Então, assim, não é falta de Deus passar por um período de depressão. Pode atingir um pastor, a gente falou do pastor Armando. Mas, assim, ao mesmo tempo, foi um período onde Deus extraiu um suco de mim incrível também, sabe? Porque eu lembro que eu nunca deixei de compor, e nessa época eu passei a compor muito mais, sabe? Eu ficava em casa trancafiado, e eu lembro que depois de um tempo, quando eu tava nessa situação, eu não aguentava nem mais compor, que eu falei, mano, eu tô escrevendo a mesma música toda hora. Me tira da minha dor, me tira do meu luto, Deus me encontrou na minha angústia. Eu falei, caraca, mano, eu tô compondo a mesma coisa, meu Deus. Eu lembro que É eu porque compus. você estava compondo o que você estava vivendo, né? Estava É, externalizando aquilo que estava dentro do teu coração. exatamente. E eu lembro que meses depois. Meses. Assim, isso foi mais pro final do ano, depois que eu fui melhorando e tal. Cara, Deus me inseriu num processo de cura incrível, sabe? Deus me inseriu num processo de cura incrível. Minha noiva faz parte disso. Verdadeiros amigos fazem parte disso, desse processo de cura. Então E, Deus foi providencial nessa mudança cara, de total. estação. Total, a estação virou outra coisa. E, e eu lembro que quando a gente tava conversando, depois que a gente lançou Descanso, eu lembro que depois que a gente lançou Descanso, a gente pensou assim, e agora? O que a gente vai fazer? Porque a minha ideia era começar a lançar um monte de single, né? Single. E eu lembro que um dos meus amigos virou pra mim, desses meus amigos, o Gabriel, né? Que ele tava tocando com a gente. Ele virou pra mim e falou assim, cara, por que você não faz um álbum? Porque você já reparou que algumas músicas suas têm uma mensagem, comunicam uma mensagem? Eu falei, não. Aí ele falou assim, cara, ouve essa música, ouve essa, ouve essas músicas. Aí eu parei na minha casa, eu botei as músicas pra ouvir, eu ouvi os áudios dela, do que eu gravei voz e violão. Então eu comecei a perceber a conexão entre essas músicas e a partir disso a gente começou a desenhar o álbum, né? Eu comecei a perceber algumas músicas que falavam sobre ansiedade, algumas músicas que falavam sobre depressão, mas não de uma forma melancólica e não a partir de uma ótica melancólica, né? Eu comecei a perceber que essas músicas falavam sobre ansiedade, depressão, mas de uma forma redentiva, né? Sim. E aí eu comecei a fazer o desenho do álbum e eu pensei, cara, qual pode ser o nome desse álbum, né? Se não Vida, né? E que é uma das faixas do álbum, né? O nome da música é Vida. E aí a gente tá desenhando esse álbum para lançar mais pra perto ali de setembro e tal. Esse ano ainda, vocês vão lançar esse álbum, vai fazer uma releitura das canções que você expôs como single, vai tudo para esse álbum, ou é um trabalho... Não, são canções novas, só que duas
vamos ter releituras, né? Sim. Descanso vai estar nesse álbum, porque eu acredito, ela fala sobre isso também. E arranjos? Os mesmos arranjos? Não, a gente vai mudar vai um pouco. Né? Descanso. E uma música desse EP, que a gente vai começar a lançar mês que vem, também vai estar no álbum, só que com uma outra pegada também. Entendi. Agora, Felipe, embora você tenha declarado que não gosta muito de tocar nesse assunto, mas esse assunto é extremamente importante que você fale, porque não apenas do que você passou, mas de como você superou Sim. essa situação, porque assim como você passou por esse quadro depressivo, tem muita gente que passa por isso. Sim. E de repente não sabe como sair. Uhum. Ou muitas vezes nem sabe que tá. Porque assim, o que me ajudou muito foi o meu psicólogo na época, né? Ele me ajudou a identificar isso. Porque eu falei a real pra ele. Falei, cara, eu não saio de casa, não tenho vontade de comer, não tenho tomado muito banho, eu fico em casa o dia inteiro, eu moro sozinho, né? Uhum. Então, assim, eu fico em casa o dia inteiro sozinho, não tenho vontade de fazer nada, eu fico aqui largado o dia inteiro. E aí ele começou a identificar isso, a conversar sobre isso comigo, né? E, cara, tá na igreja foi super importante. Porque, assim, foi o que eu falei, ninguém percebeu. Todo mundo achou que eu tava mal normal, né? A única pessoa que percebeu que o que tava acontecendo comigo foi um amigo meu que ele tinha o costume de orar por mim, na casa dele. E aí você entende a importância da oração, né? Cara, quando a gente ora, de fato, cara, Deus dá uma ótica diferente pra gente. Deus dá o olhar dele pra gente. E esse foi o único cara que entendeu o que eu tava passando. Ele foi o único cara que falou, cara, eu tava orando e eu entendi que você tava num quadro depressivo. Eu não tinha falado pra ele. Falei, cara, meu psicólogo tem conversado sobre isso comigo, né? Então, assim, cara, existe uma saída, existe uma luz no fim do túnel. Isso é um momento, todo mundo passa. E eu acredito que o momento ruim, ele precisa ser vivido, né? Pra depois ele não estourar pior ainda, né? Então, ele precisa ser identificado, claro, para ser estancado, né? Isso, identificado, estancado e, cara, sacudir a poeira, levantar e seguir a caminhada, porque isso não é o fim. Muitas vezes parece o fim, e infelizmente para muita gente acaba sendo o fim, né? Muita gente acaba tirando a própria vida, enfim. Mas, cara, não é o fim, sabe? A gente precisa permanecer firme, procurar se cercar de amigos verdadeiros, sabe? Porque foi nesse período péssimo, que eu descobri quem são meus verdadeiros amigos, sabe? Os amigos que bateram na minha porta. Às vezes, teve um dia só, nesse tempo todo, eu fiquei acho que 3, 4 meses desempregado. Teve um dia que eu não tive nada pra comer em casa. E aquele dia eu orei e falei assim, ó, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Lembro que eu acabei de orar, um vizinho vai bater lá na porta. Falou, mano, fiz uma janta aqui pra tu. Tipo, então assim, cara, Deus nos guarda, Ele tá com a gente. Tá chorando, cara, Ele tá chorando junto, sabe? Então assim, eu acredito que com resiliência, força, apoio profissional e apoio de amigos verdadeiros, cara, esses vales, eles passam. São só vales. Sabe, tem um salmo que eu amo. Acho que é Salmo 88 ou 86, é por ali. É um salmo dos filhos de Corém. Corá. Corá. Ele fala... Corém é coisa de enfermagem, nada a ver. Corá. Ele fala assim... Bem-aventurados os que passam pelo Vale de Bácara. E sabe, eles fazem poços. É alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que o texto fala. Mas assim, ele fala muito sobre você passar por um vale. E a partir desse vale, cara, você criar um lugar onde pessoas podem receber cura, onde pessoas podem receber descanso e alívio, sabe? Então, esse lugar existe. E a gente precisa ser resiliente e constante para entender que, cara, essas situações passam, sabe? A gente precisa ter muita força de vontade, a gente precisa ter muito foco, sabe? Para realmente sacudir a poeira, levantar a cabeça e seguir. Há um velho dito popular que diz que não há mal que sempre dure, né? Exatamente. Ou não há mal que para sempre dure, né?
já fica aqui o convite para você voltar aqui Claro. para fazer o lançamento do teu álbum. Claro, volta, sim. Sim. Até porque você se comprometeu em fazer A nova identidade. a nova identidade Na da nossa vertical. comunicação visual pro podcast na vertical. Claro. E se alguém quiser contratar os seus serviços, onde é que a gente te encontra? O meu Instagram pessoal, o Felipe.coelho. O Felipe, né? Não é qualquer Felipe, não. O Felipe. Felipe.coelho. Ali você pode me encontrar. Se você quiser, o Instagram da banda também é selar.ofc. E o do estúdio é Culture Branding. Ele tá no destaque do meu Instagram. Lá você consegue encontrar. É o primeiro destaque quando você entra no meu Instagram, o Felipe Coelho. Lá tem o Instagram do estúdio. E por ali você pode entrar em contato comigo. Maravilha. Agora só mais uma pergunta. Felipe, você, a partir dessa experiência que você teve de superação de um quadro depressivo, de ter quebrado na sua empresa e ter dado a volta por cima, você atribui a Deus que foi um grande responsável para que acontecesse essa virada de chave, essa virada de estação na tua vida. Você, com essa tua experiência, você tem dado alguma palestra, você tem contribuído, além da música, como é que a gente faz para encontrar nas redes sociais? Você faz esse tipo de serviço também? Ainda não. Ainda não? Mas já pensou em organizar uma palestra e associar a música, fazer um projeto? Sim. Sim? Sim, tenho pensado. Ainda Tem não pensado? comecei, mas Pois uma possibilidade futura aí, quem sabe. Porque essa tua história, cara, ela pode salvar muita gente, pode ajudar muita gente. E eu não sei nem se eu deveria estar te sugerindo isso. Não vou te aconselhar, não, mas vou te sugerir. Pensa nisso com carinho, elabora um projeto e cai pra dentro, porque Deus está te usando e Ele vai te usar muito mais nessa área aí. Você gostou? Na Vertical? Curte, compartilha, segue o nosso irmão Felipe nas redes sociais e vamos com tudo que é tudo nosso. Um grande abraço, só vitória. Grande abraço. Prazerzão. Valeu, Filipão.